Dorival Júnior vai deixar o São Paulo para trabalhar na seleção brasileira. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz novidades sobre o assunto, te atualiza sobre Ferreira, acertado com o tricolor e conta outra bomba importante, as últimas no mercado e muito mais. Antes de tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações, também não esquece de deixar like. Combinado? Bora falar agora, informação exclusiva. O Corinthians está negociando com Arboleda, zagueiro equatoriano cujo contrato no São Paulo se encerra em dezembro de 2024. Não à toa, ou talvez não por coincidência, o São Paulo já abriu tratativas com o Arboleda para tentar renovação de contrato. É importante dizer que a primeira proposta do São Paulo, feita ao Arboleda para estender o vínculo, foi recusada. São Paulo promete um novo encontro para tentar convencer o Arboleda a estender seu vínculo. Dessa maneira, o São Paulo não correria o risco de ver o Arboleda assinar um pré-contrato com qualquer outro clube em julho, para se mudar de graça para esse outro clube a partir de 1º de janeiro do ano que vem. Posso contar para vocês que o contato do Corinthians com os representantes do Arboleda foi feito no ano passado por uma pessoa muito próxima ao Augusto Melo, com autorização do presidente alvinegro, e essa pessoa passou aos dirigentes do Corinthians que o Arboleda vê com bons olhos a chance de jogar no timão. O pessoal do São Paulo desconfia dessa informação, até pela identificação que o Arboleda tem com o São Paulo, atleta que chegou em 2017, já são 252 partidas e 18 gols marcados, uma das referências entre os torcedores no atual elenco do tricolor. A verdade é que com a entrada do Corinthians na parada, certamente a renovação de contrato do Arboleda no São Paulo vai ficar bem mais cara. Vacilo dos dirigentes tricolores que não poderiam ter deixado o contrato do Arboleda chegar ao seu último ano. Toda vez que você deixa chegar no último ano, ou você corre o risco de perder o atleta, ou certamente vai gastar mais caro, especialmente quando um rival entra na parada. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade sobre Arboleda no Corinthians ou estendendo seu contrato no São Paulo eu conto para vocês por aqui. Combinado? Tendo uma diretriz, ainda mais vindo do patamar de cima, vamos dizer, do presidente, dos diretores, aquele negócio todo, aquele caldeirão todo ferve e não adianta para nada. É isso. Então você tem que ter um coletivo forte, como teve o Guardiola. Agora, se você não tem uma diretriz, um chamado, opa, vem cá, aqui, ó, aqui é o comando, e vocês vão fazer isso aqui, ó, essa camada aqui, esse degrau aqui, ó, pá. Aí você pode ficar no meio do caminho, como tá com cara que a seleção vai ficar de novo no meio do caminho. Pois é, já tem reforço. Espanha e Inglaterra em março, no meio do ano Copa América, a Copa do Mundo é logo ali. E nós seguimos assim, à deriva. Só que pior do que o torcedor brasileiro no geral se encontra hoje é o torcedor são paulino. Acabaram com a sexta-feira do São Paulino, eles não possuem um dia de paz, viu? E depois de perder Beraldo, Caio Paulista, agora quem pode sair é o comandante, Dorival Júnior. O destino seria assim. A seleção brasileira. 2023 desenhava-se como mais um ano complicado para o São Paulo. A estreia no Brasileirão foi com derrota fora de casa, 2-1 para o Botafogo. O comandante era Rogério Ceni, já desgastado pela temporada anterior, quando chegou perto, mas não foi campeão. Não interessa se você joga bem, se você cria oportunidades, se você tem controle de jogo. As pessoas elas se interessam muito pelo resultado final, que é o que, no fim das contas, é o que vale, né? O Botafogo tem 3 pontos hoje na tabela, nós temos 0. E seguiu a maratona, e veio a vitória contra o Puerto Cabello pela Sul-Americana, mas o caminho do ídolo já estava traçado. O maior desafio do São Paulo, cara, foi chegar aqui. Quando eu tinha 17 anos, morar embaixo da arquibancada e ganhar 2/3 de um salário mínimo. Puta, esse foi um desafio. E me manter focado, vivo. Eu vou dizer uma coisa, você pode... ídolos não se criam da noite para o dia. Os clubes não, os seus problemas não vão se resolver da noite para o dia. E eu desejo o melhor para o São Paulo sempre, sabe? Não importa quantas vezes você cai, o importante é quantas vezes você consiga se reerguer para enfrentar a vida. E Dorival Júnior foi o escolhido para assumir o comando técnico do tricolor. O futebol dá voltas, e aí estava ele no mesmo lugar, na mesma situação. É muito delicado, né, você falar, assumindo a posição de uma pessoa que representa o que o Rogério representa ao nosso clube. Para mim, assim, até incomoda ter que falar alguma coisa a respeito, porque, primeiro, é uma pessoa que eu tenho um carinho e um respeito também
especial. Toda a história dele dentro de São Paulo. E coincidências da vida, é a segunda vez que eu estou entrando justamente no momento em que o Rogério está saindo. É a vida, e Dorival já estreava 2 dias depois de assumir. Foi pelo Brasileirão a estreia dele, uma vitória tranquila no placar, só no placar. 3-0 contra o América, no Morumbi. Foi um resultado de alívio, foi um ótimo resultado, porém não foi e não saímos totalmente satisfeitos daqui hoje, porque nós precisaremos melhorar e muito para a nossa sequência. E o tempo passou. E no Brasileirão, o peso de não ter vencido nenhum jogo fora de casa, até ganhar do Bahia na reta final por 1-0. Bahia que, adivinha, tinha Rogério Ceni do outro lado, lutando contra o rebaixamento. Com Dorival Júnior, o São Paulo foi até as quartas de final da Copa Sul-Americana. Caiu nos pênaltis para a LDU. Mas nada se compara ao feito inédito. O título da Copa do Brasil. A conquista que faltava. E foi parecendo roteiro de filme. 1-0 no Maracanã. 1-1 no Morumbi. Campeão justamente contra o Flamengo. Flamengo que havia demitido Dorival Júnior mesmo depois das conquistas, também da Copa do Brasil e da Libertadores contra o Atlético Paranaense, na final em Guayaquil, no Equador. Toda a taça é importante, mas essa com o São Paulo pela Copa do Brasil, nessa circunstância... Para se atingir no futebol, você tem que ter muita dedicação, muito comprometimento e, acima de tudo, dignidade. Tudo muito tranquilo pelos lados do São Paulo. E veio o planejamento para 2024. Tudo em paz, até Edinaldo Rodrigues ser reconduzido à presidência da CBF via justiça. E o nome de Dorival Júnior ganhou força para assumir o comando técnico da seleção brasileira. Para deixar o torcedor são paulino com a orelha fervendo, uma postagem do empresário do treinador foi enigmática. Ele postou, depois apagou. Mas postou. Logo depois do STF recolocar o presidente da CBF no cargo, via liminar do ministro Gilmar Mendes, apareceu o nome de Dorival Júnior e surgiu a postagem do empresário Edson Codor. Dorival Júnior beijando a medalha da Copa do Brasil. Seria uma despedida? Pelo que soubemos, Júlio Casares, presidente do São Paulo, usou o telefone para falar com o presidente da CBF, dizendo ser contra a ida de Dorival Júnior para a seleção brasileira neste momento. Pensamento que deve ser o mesmo de 10 entre 10 torcedores do São Paulo. E você, se fosse Dorival Júnior, o que faria? Que pergunta difícil, meu amigo Decilo, mas eu vou aproveitar e agradecer pelo material que você fez aqui para o Jogo Aberto, explicando tudo o que acontece com o São Paulo. E a sua pergunta já está na nossa tela, hein? Deixa seu voto aqui. Dorival Júnior é o nome ideal para comandar a seleção brasileira? Sim ou não? Nós estaremos de olho na enquete. Olha, no momento já se encontra ali, ó, sim, 75% e 33% falando que não. Vamos votando aí, eu quero muito a sua opinião, a sua participação. E, Ronaldo? É que no futebol não existe merecimento, né? Existe gol, existe trabalho, né? Isso eu aprendi, né, um longo tempo como profissional. Agora, eu imagino assim, porque hoje pela manhã, lá para 6 horas da manhã, eu recebi um telefonema de Denilson Show. 6 da manhã? Aí eu olhei de novo no telefone, uma outra chamada do Sgarbi. Ah. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa no São Paulo que tá preocupando e acabando com a alegria da férias dos meninos, né? Soberbo e soberbinha foram Soberbo e incomodados soberbinha na durante praia. as férias. 6 horas da manhã, acho que eles nem dormiram, né? Não, eu pelo ia jeito. comentar isso, uma mensagem do Denilson, 6 da manhã, Meu. talvez ele quisesse o endereço para saber chegar em casa, né? Então não talvez pagode. isso. Mas não, em lágrimas ele me ligou, Ô, dó. falando, Ronaldo, não deixa hoje, for falar lá do Dorival, não deixa ele ir, mas a verdade é uma só, Denilson, Sgarbinho e o torcedor São Paulino. A história do Dorival faz com que ele chegue até a seleção brasileira. Não tem, pode ser agora, pode ser depois, pode ser amanhã, pode ser depois da manhã. Não tem jeito, a história do Dorival ela é bonita e ela é feita com títulos. Ela é feita de um cara, um profissional acima de qualquer coisa. Essa que é a verdade. E hoje é escasso no futebol. Porque você pode ver muitas coisas acontecendo, brigas acontecendo no vestiário, e com o Dorival isso não tem.
O cara joga, está satisfeito. O cara que não joga tem que correr atrás para estar satisfeito. E a seleção brasileira nada mais é que o caminho do Dorival Júnior, que é um grande profissional. Todos nós sabemos disso. Que nos últimos anos foi muito vitorioso, né? Chegou no Flamengo em terra arrasada para apagar incêndio, conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores. Vem para o São Paulo, conquista um título inédito, a Copa do Brasil, tão sonhada pelo São Paulino. E para muitos, o Fernando Diniz teria furado fila, justamente por conta dessa carreira com poucos títulos. Ganhou o Carioca, aí agora ganhou a Libertadores, mas já estava na seleção. Para muitos, o Diniz teria furado fila. É um técnico também que tem toda a qualidade. Mas o Dorival é um técnico que possui mais títulos. Você continue votando na nossa enquete. É um bom nome, sim ou não. Mas no telão, Ronaldo, agora a gente vai ter que praticar aquele exercício das redes sociais. O empresário do Dorival fez esse post ontem à noite. Que pode significar, sou campeão no São Paulo, tenho time. Também pode soar como uma despedida. Cada um faz a sua interpretação. Mas mexeu, até porque ele apagou a postagem. Por que fez? Por que apagou? A gente ainda não sabe, mas virou um enigma. O Dorival, dessa você vacilou também. Pica-pau, você vacilou mas nessa. Foi o empresário. Com certeza ele deve ter conversado com alguém, aí ele colocou lá para lembrar também esse feito, que foi um feito histórico para a história do São Paulo, mas a verdade é uma só. Você falou do Diniz, do caminho do Diniz, o caminho do Diniz foi porque ele fez algo de diferente que chamou atenção no mundo. E o Dorival é aquele negócio que quem está bem joga. Ele fez isso com o Gabigol, com o Pedro. Quem tá bem, joga, filho. Você tá bem, filho? Eu preciso colocar você para jogar junto com outros jogadores. Então ele faz isso. E ele vai ter a chance, a grande oportunidade de pegar quem são os melhores para fazer o que tem de ser feito na seleção brasileira. Então a porta para ele também está aberta, está no caminho que ele mais gosta, de poder escolher aqueles jogadores que ele viu durante a temporada, que podem fazer o esquema tático que ele necessita. Agora, ele é merecedor. E o São Paulo? Como fica o São Paulo? Casares, atende o telefone. Ele não quer atender a CBF, né? Mas tem que... não pode atender a CBF agora. Mas o São Paulo precisaria aí remanejar seu 2024, que o Dorival Júnior participa desde o início. Tanto com as chegadas e as saídas dos jogadores. O Dorival, claro, vem planejando a temporada para o Tricolor. Junto com o nome do Dorival, está sendo ventilado Felipe Luiz. Ex-lateral do Flamengo, que fez curso, estudou bastante para se preparar, para trabalhar como técnico ou na comissão técnica, é um nome que vem sendo ventilado ao lado do Dorival. Gosta desse personagem? Eu gosto porque é o seguinte, demonstra que por mais que, com todos os problemas que tem a CBF, ele está sempre aberto às coisas novas. Porque esse menino Felipe Luiz acabou de jogar agora, mas ele já tem demonstrado, quando ele chegou no Brasil, na volta dele para o Brasil, a intenção dele, que é de ser um treinador, de ser um coordenador, porque ele estudou para isso. Quando ele falava com propriedade, até... Tem uma leitura de jogo diferenciada. É o cara diferenciado. Que tem, além de ter essa leitura toda que teve, ele estava jogando ainda. Já não tinha velocidade. Ronaldo, mas os caras atropelaram ele lá pela esquerda. Tudo bem, gente. Final de carreira, ele se preparou e pode ser um grande nome, pode ser a grande diferença também para o Dorival Júnior. Pode acrescentar para o Dorival Júnior. Então, tem alguma coisa boa aí vindo se colocar esses dois profissionais para trabalhar juntos. Até porque Felipe Luiz já esteve na seleção brasileira. É importante você ter um pouco do conhecimento dos bastidores, como funciona a seleção. Vou pedir pro pessoal deixar a enquete rapidinho de novo aí, chefe. Coloca a enquete que o pessoal vai seguir votando. A gente vai voltar a falar sobre isso.